Meus irmãos, o tema da nossa fala com os irmãos no dia de hoje é sobre a monarquia no Estado de Israel e na nação de Israel no Velho Testamento, né? E quando nós vamos ali para o texto de 1 Samuel, capítulo 8, quando o povo pede então a Samuel que designe um rei para eles, e Samuel fica entristecido com aquela situação, e ele então se apresenta diante de Deus, e Deus vai dizer a Samuel, no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, o seguinte: olha, Samuel, faça tudo o que o povo está pedindo, no que diz respeito ao estabelecimento da monarquia, porque eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim. Então é legítimo a gente perguntar se, de fato, o estabelecimento da monarquia no Estado de Israel estava de acordo com os propósitos eternos de Deus, se era de fato plano de Deus realizar isso, ou se Deus estava simplesmente cedendo a um desejo do povo naquela altura de sua história. E quando a gente pega a narrativa da Bíblia, lá desde o livro de Gênesis, a gente vai ver que de fato o estabelecimento da monarquia em Israel fazia parte sim do plano de Deus. Nós vemos, por exemplo, isso em Gênesis capítulo 17, versículo 6, depois você pode conferir essa referência, quando Deus diz a Abraão que dele, ou seja, do seu corpo, dele de Sara, procederiam reis, né? Ou seja, então estava ali já designado que da geração de Abraão haveriam reis. Isso também a gente vê na promessa, ou na bênção que Jacó faz lá no final do livro de Gênesis sobre os seus filhos. Ele diz que de Judá sairá aquele que guiaria o povo, os seus irmãos. Então essa promessa da monarquia já estava lá. E mesmo no texto de Gênesis capítulo 14, quando Abraão tem um encontro ali com Melquisedeque, a gente já pode ver essa figura ali projetada, esse princípio ali projetado, porque Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. É uma figura de Cristo, portanto, porque Jesus também é rei, aliás, rei dos reis e sumo sacerdote. E é interessante nós pontuarmos nesse momento em que a gente fala da figura de Melquisedeque, que a monarquia em Israel ela foi estabelecida desde o início, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 14, quando Moisés estabelece os direitos e deveres do rei. Então a monarquia em Israel ela preconizava papéis distintos, né? Então os três atores principais eram o rei, o sacerdote e os profetas. Então o rei não poderia ter o poder absoluto, ele não poderia exercer o poder absoluto, ele sempre dependia das outras instâncias, e Deus planejou assim desde o início para que o povo não corresse risco, para que a aliança não corresse mais riscos, né? E para que então o povo não sofresse pelos desígnios de um mau rei, de alguém que tomasse o poder absoluto. É interessante que Davi, que vai ser a figura principal da monarquia, nós vamos falar desse personagem daqui a pouco, ele é, de certa forma, uma exceção a essa regra, né? Nós poderíamos pensar assim, embora Davi não fosse de forma nenhuma um absolutista, um tirano, mas ele era sim um rei, foi um rei, o rei mais importante, o mais significativo, o mais simbólico, aquele que aponta mais diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Mas Davi também foi profeta. E quando Davi traz a arca para Jerusalém, depois de quase 100 anos aproximadamente que ela ficou distanciada do local de adoração, e Davi então vai trazer a arca para Jerusalém, a narrativa do livro de Crônicas, a gente pode perceber ali que Davi naquele momento exerceu um papel como de um sacerdote. Ele vestiu a roupa sacerdotal, ele oficiou o culto ali quando chegou em Jerusalém. Então Davi é uma figura realmente bem diferente nesse aspecto, uma figura que ocupa um lugar muito especial no projeto, na história, na narrativa da salvação, né? Então a monarquia estava assim nos planos de Deus. E aqui é interessante nós vemos, meus queridos, que o período de Juízes, ele antecede então em expectativa isso. Havia uma expectativa, havia um desejo intenso do povo de que esse projeto de Deus, que já estava lá desde o Gênesis, se cumprisse na história do povo. Nós vamos ver, por exemplo, que em Gideão, no livro de Juízes, capítulo 7 e 8,
quando Gideão consegue libertar o povo do jugo dos medianitas, as famílias de Israel se reúnem e pedem para que Gideão reine sobre eles. Então esse desejo, de fato, ele estava ali, era uma expectativa ardente que o povo tinha. De certa forma, lembra um pouco o que acontece quando Jesus se manifesta, porque a esperança messiânica também era muito intensa. Então quando João Batista, o profeta precursor, ele aparece no deserto da Judéia, anunciando que o reino de Deus está próximo, então aquilo alvoroçou a nação. Primeiro porque havia um tempo ali de silêncio da parte da voz profética, da parte de Deus, de cerca de 400 anos. Então quando João Batista aparece, a voz profética de novo, falando a toda a nação, então aquilo por si só já impactaria, mas além disso, a mensagem que ele trazia, ela mexia com a expectativa do povo, não é? Porque ele anunciava a vinda do reino de Deus, a vinda do Messias, e dizendo que ela estava à porta, que ela estava próxima, que ela iria acontecer naqueles dias ali a seguir. Portanto, há um paralelo aqui com a expectativa que o povo tinha na época de Samuel e em todo o período de Juízo, com a expectativa que o povo tem no chamado período interbíblico, quanto à manifestação de Deus por meio do Messias. Então, e nós temos que entender aqui, meus queridos, que uma figura muito importante nessa história é o profeta Samuel, que também é alguém que é sacerdote, mas que no exercício sacerdotal, dada a crise que o povo vivia, e de fato quem lê ali o livro de Juízes e a primeira parte, os primeiros 3, 4 capítulos, né, os primeiros 5, 6 capítulos do livro de Samuel, você vai perceber que o cenário era de crise. Era assim, o povo estava desnorteado. Parecia que tudo ia de mal a pior. Então Samuel percebeu que o papel que ele teria que exercer não era meramente de um sacerdote no templo. Samuel transcendeu isso em muito. Ele foi um profeta e ele foi também alguém que julgou o povo. E ele vai ser alguém muito importante nesse processo de transição, porque cabe a ele ungir o primeiro rei, que é Saul, cabe a ele ungir o rei que de fato é o tipo da monarquia, que é a figura principal, que é o rei Davi. Então coube a Samuel esse privilégio, da mesma forma que caberá a João Batista, ao batizar Jesus, dar início ao ministério de Jesus como Messias, né? Então o Samuel exerce um papel muito importante. Eu não quero aqui falar de Saul do ponto de vista da frustração que foi, tanto do projeto de Deus para o povo, como para o povo em si, o reinado de Saul, porque o André já falou muito bem sobre isso numa aula lá do dia 29 de março, então isso está na rede aí, está no YouTube, vocês podem de novo pesquisar e ouvir de novo essa aula, que foi uma aula muito excelente sobre o reinado de Saul. Agora então Davi, meus queridos, quando ele entra para reinar em Israel, o Davi é um rei que tem um peso simbólico muito importante. Davi reinou 7 anos em Hebrom, primeiramente, quando o reino praticamente se dividiu, o reino do norte sendo governado por Abner, que era um dos generais de Saul, e depois Davi, quando unificou o reino, ele reinou mais 33 anos. Olha que simbologia interessante, 7 anos em Hebrom, 33 anos sobre todo o povo o Davi reinou. E o Davi, ele, por ser um rei que unificou o povo, a liderança forte, e que conquistou muitas vitórias militares, ele também, e o mais importante de tudo, Deus celebrou com Davi uma aliança, está lá narrada no capítulo 7, do segundo livro de Samuel, em que, entre outras coisas, Deus promete a posteridade de Davi, ou seja, a sucessão, uma dinastia, que seria um reino eterno a partir da descendência de Davi. E isso claramente aponta para Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, ele recebe esse título no Novo Testamento e é assim reconhecido pelas pessoas como filho de Davi. É um dos títulos messiânicos, porque ele é reconhecido e identificado como o filho de Davi. E tem uma profecia, o povo de Israel começou a entender assim, que o Messias vinha, né, dessa descendência de Davi. Tem uma profecia lá em Isaías, que é um profeta que falou muito sobre o Messias, lá no capítulo 9, versículos 6 e 7, eu vou ler para vocês aqui, diz assim o profeta Isaías, um texto muito conhecido: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Olha que interessante, aqui já uma palavra afirmando a divindade de Jesus.
Então já na profecia do Velho Testamento, apontando que Jesus não é um homem comum, mas ele é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E olha o que ele fala no versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar em justiça e em juízo, desde agora e para sempre. Ou seja, há um projeto de eternidade aqui. É uma aliança incondicional de Deus que ecoa até a eternidade. E ele conclui dizendo que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aí, meus queridos, então, a monarquia tem esse papel importante porque ela aponta para a vinda de Jesus, para Jesus como o rei dos reis. E Jesus, quando vem, e esse é o mistério do reino, porque os profetas do Velho Testamento, e Davi era um deles, Davi era um profeta, foi um profeta também, né? Não só rei, mas foi também um profeta, e ele falou muito sobre o Messias nos Salmos. Os profetas do Velho Testamento, eles entendiam que o Messias viria no fim dos tempos, estabelecendo uma nova era. Portanto, o mistério do reino, do qual Jesus fala nas suas parábolas, é isso, é que Deus surpreendeu todo mundo. Na verdade, não surpreendeu, o plano de Deus era esse, né? É que a profecia, quando ela se revela, o profeta enxerga aquilo em visão panorâmica, ele não tem uma certeza clara de quando que aquilo se cumpre, mas o mistério do reino é que Jesus vem no meio da história. Ele não veio no fim, mas ele veio no meio da história. Ele veio para inaugurar o seu reino. E a grande mensagem que nós trazemos hoje é dizer que Jesus é rei, ele reina nas nossas vidas, ele reina na vida daqueles que se rendem a ele. E esse reino um dia virá, de forma que todos o verão e todo joelho se dobrará em adoração e toda língua confessará em louvor o nome do Senhor Jesus, mas ele já reina. Mas acontece que quando Jesus se manifesta em carne, o povo de Israel, a esperança messiânica que eles tinham é que Jesus se manifestasse esmagando politicamente os inimigos da nação de Israel, particularmente o Império Romano, que era um império opressor que dominava aquela região. Mas Jesus, ele faz uma pregação muito diferente, ele começa a exigir que o próprio Israel se arrependesse de uma vida de distanciamento de Deus, daqueles cultos vazios que eles faziam, daquele sacerdócio corrompido que eles seguiam durante todo o Velho Testamento até o tempo de Jesus. Jesus exige arrependimento. E Jesus exige um compromisso tão radical com ele que, perto do amor que o filho tem pela mãe ou pelo pai, o amor a Jesus é incomparavelmente maior e precisa ser incomparavelmente maior. Ele exigia um compromisso tão radical com ele que ele chega a dizer que quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, simbolizando ali o assumir Jesus na plenitude, assim como o cordeiro pascal tinha que ser comido por inteiro, não era digno dele. Então esse era o nível de exigência que Jesus fazia. O povo de Israel se escandalizou com Jesus. Né? A verdade é essa, principalmente a liderança, embora muitos judeus se converteram. É uma importante informação que a gente tem que ter, que quando a gente fala que os judeus rejeitaram a Jesus, isso é muito mais da parte da liderança da nação. Né? Porque entre o povo houve muitas conversões, como a gente vê no livro de Atos, e em todas aquelas igrejas no Novo Testamento, haviam grande quantidade de judeus convertidos em cada uma daquelas igrejas. Mas, dado que nós estamos falando de monarquia, já estou partindo para concluir essa reflexão, e dado também que nós estamos hoje celebrando o Dia das Mães, é propício nós fazermos menção a 3 mulheres muito importantes nessa história. A primeira delas é Ana, a mãe de Samuel. Ana, uma mulher já de meia idade, a Bíblia não diz, mas nós podemos entender que era uma mulher já com alguma experiência, não era uma adolescente qualquer, uma mulher já com experiência de vida acumulada, trazia muitas dores, mas ela levou essas dores diante do Senhor em oração e como resultado da intercessão de Ana, Deus trouxe ao mundo o profeta Samuel, que desempenhou esse papel tão importante que nós mencionamos aqui. Outra mulher muito importante nessa história é a mãe de João Batista, a Isabel, que era já uma senhora, uma mulher idosa, não era jovem, era uma mulher idosa. Ela também é uma mulher muito virtuosa, uma mulher de Deus, uma pessoa de um testemunho excelente. Não é? Mas também nós não podemos deixar de falar de Maria, a mãe do nosso Salvador, aquela que Deus usou para trazer Jesus, fazer com que Jesus se encarnasse como homem. Jesus era Deus, como diz João na abertura do seu Evangelho, Jesus é o Verbo
encarnado, é o Verbo que estava com Deus e que por meio dele foram criadas todas as coisas, mas para que Jesus se fizesse homem, então Deus usa a figura de Maria, que é uma mulher admirável, uma jovem, sabe, talvez saindo da adolescência, então ela não tem a experiência que tem uma Ana, não tem os anos de caminhada com Deus que tem uma Isabel, e Deus coloca sobre os ombros de Maria uma responsabilidade tão grande. Tudo podia se perder ali, o seu nome, a sua honra, o seu casamento prometido a José, e na verdade ela não tinha nem do ponto de vista legal, ela nem poderia responder por aquele pedido, porque quem poderia responder por ela é o seu pai ou o seu futuro esposo, no caso José. Mas como Deus invade a história e ele promete fazer isso por meio do Messias, trazendo abaixo todo lugar alto, elevando todo lugar baixo, ou seja, virando de ponta cabeça a ordem das coisas, ele então invadiu a história falando diretamente com uma jovem. E ela assumiu essa posição com muita submissão e com muita assim, generosidade, não levando em conta os riscos que ela corria naquela situação. Né? Então ele teve o privilégio, juntamente com o seu esposo José, que é também um grande homem de Deus, de não só ser veículo para que Jesus viesse ao mundo como homem, mas também de ter o privilégio de educá-lo, né? Até que ele fosse homem emancipado, que no caso da cultura judaica acontece aos 30 anos. Nós, como protestantes e como evangélicos, não temos como prática e condenamos adoração a quem quer que seja, né? A não ser ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, porque como diz a Bíblia, só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas isso não impede, não deve nos impedir de reconhecer a figura maiúscula que é a pessoa de Maria na história da salvação, né? O exemplo que ela é de abnegação, de renúncia, de submissão à vontade do Pai. E eu quero então finalizar repetindo mais uma vez, que quando Deus escolheu Davi para reinar Israel, ele apontava para o filho de Davi, para o Senhor Jesus, que já é rei sobre nossas vidas. E você pode também desfrutar da alegria de servir a um rei, sabe? Que não é um rei como os reis deste mundo, mas é um que se fez homem e subiu numa cruz para pagar pelos nossos pecados, trazendo assim a reconciliação, a paz de Deus em nosso coração. Ela custou para Jesus o seu sangue vertido na cruz, mas ele não ficou preso no Calvário. Ele ressuscitou e ele vai voltar mais uma vez. E da mesma forma que o povo de Juízes, o povo de Israel no livro de Juízes aguardava ardentemente a expectativa do cumprimento da promessa de Deus de estabelecer um rei, assim como o povo no período interbíblico aguardou ardentemente em expectativa a manifestação do Messias, a igreja nos dias de hoje aguarda em ardente expectativa a manifestação do Filho de Deus uma vez mais, e então estaremos para sempre com Ele. Deus nos abençoe.